Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sense Divas Podcast. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Maria Flávia Bernardes, que está lançando o livro Sopradora de Brasas. A Maria Flávia é formada pela Universidade do Oeste Paulista, com especialização em terapia cognitiva comportamental, trabalhou no treinamento de liderança O Monjo Executivo e criou o método MA, desenvolvido para ajudar mulheres a transformarem crenças e superarem travas emocionais. E durante a pandemia, a Maria Flávia, ela desenvolveu um curso online chamado Era Só o que Me Faltava, para ajudar profissionais a se reinventarem no mercado de trabalho. Então, seja muito bem-vinda, Maria Flávia. Obrigada, menina. Bem-vinda ao Sense Divas. Muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço muito o convite. Obrigada. E aí, eu queria começar falando do livro, que você compartilha a sua história, né, no livro. Então, eu queria que você contasse, assim, um pouquinho da sua história. E por Desse um spoilerzinho dessa história pra gente. Colocar ela no papel. Tá bem. No livro eu conto detalhadamente, né? Eu começo o livro já abrindo com a minha história. Porque, na verdade, todas as ferramentas, toda a parte teórica que eu compartilho, né, no livro, de experiência profissional, foram coisas que eu também precisei aplicar na minha vida para poder me curar, ressignificar e me empoderar de mim mesma, enfim, para conseguir deslanchar na minha carreira, ser mais feliz na minha vida pessoal, encontrar o meu marido, meus filhos. Então, foi tudo a partir dessa cura, dessa ressignificação. Dentro da minha história, eu tive um capítulo bastante importante, que eu falo que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Com 17 anos, eu perdi meu pai. Né? Meu pai, ele era a minha referência, o meu herói. Eu acho que eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Acho que o fato de eu ser a primeira menina, eu sempre tive uma conexão muito forte com meu pai. Geralmente nós temos, né? Sim. Nós mulheres. E o meu pai, ele tinha, assim... ele me dava um olhar... que era um olhar de orgulho, admiração. E esse olhar me impulsionava. Então, por muitos anos, eu fui bailarina. Por muitos anos, eu fui, né, a melhor bailarina da minha cidade. Participava de festivais. E tudo que eu fazia, tudo que eu buscava fazer na minha vida... era muito estimulado por esse olhar. Esse olhar de aprovação, esse olhar de orgulho. De validação, né? A gente precisa, né? Pai é pai, E pai é pai, né? A minha mãe tem todo um lado muito especial na minha história, mas... acho que é muito natural a gente, né? Querer buscar isso. A gente tem uma paixão ali pelo pai, né? Muito. É uma conexão. E eu buscava sempre ser excelente em tudo que eu fazia, me esforçar. O meu pai, ele sempre foi muito determinado, muito comprometido. Tanto que a palavra que ele sempre usou, assim, durante o nosso desenvolvimento era raça. Raça, não desista. Sabe? Dê tudo de si. E eu cresci numa família desta forma. Então, procurando ser muito determinada, muito comprometida em tudo. Nos meus afazeres na escola, no balé. E aí, com 17 anos, eu estava ali no auge, né? Como bailarina, prestes a prestar vestibular, escolher minha profissão. O meu pai acabou ficando doente. O meu pai era muito raçudo e lutou muito, 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 muito. Ele teve um câncer no cérebro, um câncer maligno, muito, muito sério. Os médicos estipularam 3 meses de vida para o meu pai. Mas, determinado como era, meu pai lutou muito por 1 ano e meio. Uau. E nesse momento, meu pai, claro que sim, né? Ele foi ficando debilitado durante esse processo de luta. Ele queria muito viver, ele achava que ele ia viver, mas ele foi se debilitando. Então, aquele lugar daquele homem forte, provedor, né, que era nosso porto seguro, foi dando espaço para um homem muito sensível, muito espiritualizado, muito amoroso. E, né, ali com 17 anos, eu no auge do meu balé, tem um episódio que eu até compartilho no livro, que eu fui participar de um espetáculo de balé e como primeira bailarina, né, que eu fui durante esse espetáculo, no final do espetáculo a gente recebe um buquê de flor. E eu ali naquele momento sabia que meu pai não ia poder me assistir. Meu pai estava completamente debilitado, já em cadeira de rodas, né, muito sensível. Eu lembro que antes do espetáculo eu sentei no colo dele e ele olhou para mim, ele já não falava, porque Vou chorar em mais um podcast. Vai ser o segundo que eu vou começar a chorar. É um episódio que eu tenho muito marcado, que eu acho que... eu tô até contando isso, porque foi a inspiração do muito que eu compartilho aqui dentro, né? E eu lembro que antes do espetáculo, eu sentei no colo dele, assim, ele já não falava. E eu falei, eu sei, pai, olhando nos olhos dele, eu sei tudo, né, que você tem pra me dizer. E aí ele, com muita dificuldade, ele falou, raça.
raça. Eu falei, pode deixar, pai. Eu vou dançar com a alma, eu vou dançar de dentro para fora, não vou olhar para o chão, é com alegria, que eram coisas que ele e minha mãe sempre me diziam aí durante toda a minha carreira, porque não de bailarina. E aí, naquele dia, eu dancei. Aí, a hora que eu recebi o buquê de flor, que a gente recebe como primeira bailarina, a hora que acendeu as luzes, ele estava ali no corredorzinho, olhando para mim com aquele olhar de orgulho, aquele olhar de admiração. E aí, aquele dia foi o último dia que eu vi o olhar. Eu perdi meu pai, com 17 anos, e como meu pai me ensinou sempre a ser muito forte, muito determinada, eu acho que eu criei uma casca. E eu não vivi o luto. Eu precisava ser forte, né? A minha família era uma família muito unida, então eu queria estar muito junto. É como uma fuga muito natural, uma menina, né? Sim. Eu tinha 17 E anos. essa história de não viver o luto é muito complicado, porque uma hora na sua vida ele vai aparecer, você justamente. vai viver aquilo, né? Você justamente. fica adiando e ele vai seguir, vai aparecer. Só que até acontecer, né? A gente, é o que eu falo, assim, às vezes demora 1 ano, 2, 5, 10. Não tem receita. E no meu caso, gente, eu acho que foram 14 anos que eu me desconectei de mim. Aquela Maria Flávia que dançava com a alma, não só no palco, mas na vida. Aquela Maria Flávia carismática que encantava simplesmente por ser... Eu falo que eu nasci para ser psicóloga, eu nasci para trabalhar com pessoas, eu nasci para inspirar, né? Esse é o meu propósito de alma mesmo, de vida. E eu sempre fiz isso muito naturalmente. Não foi a minha profissão que me capacitou nisso, né? Acho que acredito que é a minha história, mas eu sinto que é uma coisa muito de alma. Vim ao mundo para inspirar mesmo, para impactar. E eu me perdi, eu me desconectei de mim. Então, no lugar daquela menina cheia de vida, alegre, deu-se espaço para uma menina frágil, vitimista, que tomava antidepressivos, sabe? E você já estava na faculdade. Eu já estava na faculdade. Já tinha se formado, não? Então, durante a faculdade, foi um período extremamente desafiador para mim, porque meu pai morreu, tinha 17 anos. No ano seguinte, eu já saí de casa, eu fui fazer faculdade na capital de São Paulo, né? Em São Paulo, capital. Eu sou do interior, de Presidente Prudente, sotaque não nega, né? E aí, eu acabei que... E assim, naquela coisa, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. Eu fui para São Paulo, fiz Mackenzie, comecei minha faculdade no Mackenzie, mas no meio do caminho eu não consegui, não dei conta. Falei pra minha mãe, eu preciso voltar para casa, porque eu tinha muito medo, né? A não elaboração real do luto, né? Eu não entrei em contato com aquilo, eu não me acolhi de jeito nenhum. Eu precisei ser firme, precisei ser forte, precisei fazer as coisas, precisei acontecer. E nesse precisar acontecer, nada acontecia. Nada acontecia. Então, foram 14 anos altos e baixos, todas as minhas relações eram relações muito frustradas, né? Eu não conseguia manter uma relação afetiva com o namorado. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo que eu tive muitas relações abusivas, mas não por conta deles, muito mais por conta, né, da minha falta de conexão interna. Ali, né? E muito eu era abusadora muitas vezes, eu falo isso, não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe, de me colocar nesse papel realmente de aprendiz e vulnerável durante esse meu processo. E aí as coisas foram até que em 2014, eu lembro até hoje, assim, inesquecível, também compartilho mais detalhadamente esse capítulo lindo, cheio de gratidão da minha história. Eu morava em São Paulo, capital, trabalhava numa loja de roupa, vendendo roupa numa loja de luxo. E por mais que eu trabalhava ali, eu tinha feito minha formação, já tinha feito minha pós, estava me formando em coach, né? Fiz todo o processo de coach, de master coach. Eu buscava, mas era como se eu patinasse, sabe? Eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Eu sabia, que, dentro da minha alma, que aquele era o caminho que eu tinha que seguir, mas não era de corpo e alma. Era como cumprir protocolo. Quase no automático, né? Praticamente no automático. E é desesperador também, porque você sabe que você tá no automático. E você não consegue fazer diferente. Não consegue. É exatamente isso, assim. E eu não sabia o que fazer, não sabia... Até que um dia, meados de 2014, era junho mais ou menos de 2014, eu morava em São Paulo. Eu lembro que era um domingo e eu tava num processo de angústia, de aflição interna, assim, quase que insuportável. E eu lembro que eu deitei no banheiro, assim, no chão do banheiro, e eu chorava copiosamente. Num choro, assim, muito profundo, num choro... Visceral, né? Visceral, sabe? Assim, quase que uma catarse. Primário. Uma catarse. Né? Tudo que você não chorou a vida toda, você chorou ali, né? Exato. Ali acumulado. E era um choro de desencontro, era um choro de culpa, era um choro de... Piada. E aí eu lembro que eu me olhei no espelho. E a hora que eu me olhei no espelho, eu olhei e falei assim,
quem é você? Cadê? Cadê aquela Maria Flávia? Cheia de luz, alma. Cadê quem é você? Chega! Eu dei um grito de verdade. E a gente sabe o poder que tem isso. Sim. Eu gritei, eu falei, chega! A partir de hoje, acabou. Eu não quero mais essa vida medíocre pra mim. Eu não vim ao mundo pra viver essa mediocridade. Eu vim ao mundo pra ser, pra acontecer, pra inspirar. Naquele show do Câmara, eu peguei o celular, mandei mensagem pra um amigo meu. Ele estava criando o treinamento Monge Executivo, que era um treinamento de liderança muito lindo. Não sei se vocês já leram o livro. Já, é sou maravilhoso. apaixonada O por livro é a coisa mais linda. E o treinamento, É. então, ó, é um treinamento lindo, porque tem a pegada ali, né, do espiritual, da liderança servidora de Jesus Cristo, com toda a parte do líder empreendedor. Então, tem uma mistura muito linda ali, sabe? De fazer a mente e a ação. Que é tudo que eu acredito, né? E coloquei aqui no Sopradora de Brasas. Então, mandei essa mensagem para esse amigo. Eu falei, Néder, por favor, eu preciso estar com vocês. Eu preciso me resgatar. Eu preciso de alguma forma. E eu sei que esse lugar é o lugar que vai me ajudar a voltar para o meu centro. E ele falou, Má, tudo bem, mas assim, nós estamos começando. Eu sei que você tem toda uma formação. Você vai agregar muito ao nosso time, mas eu não tenho nem como te remunerar. Eu falei, não importa. Só quero estar. Sei que eu preciso disso e tal. Pois bem, catei minhas coisas, comi minha mala e falei, tchau, estou indo embora. Vou voltar para Prudente, vou Quantos voltar anos você para minha tinha? raiz. Aí eu já tinha, 2014, eu já estava com quase 31 anos. Né? 30 para 31 anos. Foi a hora da virada. Você vê que, Providencial. como o registro da raça, na hora É. certa, É, ele ele veio. apareceu de Foi novo. A Veio alma no- que teve É, raça, foi né? a alma que alma teve virou e raça. falou assim, chega! Que legal, muito legal. Eu falo que as coisas começam com uma decisão, mas é aquela decisão que não é da boca para fora. É aquela decisão que vem de dentro, que do tipo, não quero, chega. E é uma decisão, é uma Sim, decisão é uma tomada, escolha, né? é. É uma escolha. Eu acho que as pessoas, né, eu vejo muito isso, até nos atendimentos, as pessoas esperam as coisas meio caírem do céu, assim. Só que a gente precisa decidir real. Ou espera cair do sabe? céu, ou espera que a psicóloga resolva, Isso. ou que a terapia alternativa É, que resolva. dê a solução, né? A autorresponsabilidade vai ficando, né? Exatamente. Né? Tudo E aí fica pra realmente depois. muito mais difícil, Muito mais né? difícil. E coisas que eu também fiz durante os 14 anos. Eu também esperei cair do céu, eu também Sim, responsabilizei sim. outros. Então, Todos nós, todos né? nós, né? Mas a hora que decide mesmo, vai. E voltei e fui trabalhar no Monge Executivo. E foram 4 anos incríveis. No meu primeiro treinamento, eu já criei o meu propósito de vida, que eu sigo até hoje. Eu tenho ele como uma sentença na minha vida, que eu falo que eu, Maria Flávia, vim ao mundo para inspirar e influenciar pessoas através da comunicação e do meu carisma, a descobrirem qual é o seu desejo ardente e transformá-las, né? Então, você percebe que até o legal. desejo ardente no meu propósito, que tem tudo a ver com Sopradora de Brasas, Brasas. e o Sopradora de Brasas nem existia ainda, mas acho que em algum lugar ali dentro Legal, de e mim... o fogo eu tá já vivi sempre, né? sempre. O elemento É, o fogo, né? elemento Brasa. e Uma que sagitariana, Que transmuta, nata. né? O fogo, ele é um é. elemento que transmuta, então... Tudo Tudo muito tá interligado, ligado. né? Legal. Nada é coincidência, né? Tudo muito Nada. providencial. E aí, a partir dali, gente, foi aquela virada de chave. E a minha vida fluiu de uma forma linda, linda, linda. Em julho do mês... Em junho eu tomei a decisão. Em julho, eu conheci o Pedro Luiz, meu marido. Fiquei noiva em 6 meses, casei em 1 ano. Engravidei com 2 meses de casada, né? Então, a coisa... Eu falo que a mudança, quando vem... Se você estiver disposta, né, tomar a decisão, a mudança vem e vem E o rápido. que eu acho E aí muito todo legal é... Você se reconectou, né? Na verdade, aquele momento ali de catarse, por algum motivo, a sua alma já não aguentava mais Isso. aquela condição. Isso. E quando você se reconecta Você abre, tudo né? flui, né? Você Você abre abre, todos os você caminhos da vida afetiva, Tudo, vida financeira, tudo. né? E sem esforço. Sem esforço, mas percebo sem esforço, porque eu tenho até medo de falar sem esforço. Aham. Não é que eu não me esforcei, né, pra Mas tem que conquistar vir de onde eu tô. dentro. Mas é fluido. É natural. É natural. Vai- Até o orgânico. esforço, né, a dedicação, tudo que eu fiz depois disso era de uma Vai forma muito acontecendo. leve, muito gostosa, muito conectada, muito verdadeira. Então, É aquele realmente esforço prazeroso, Mas é né? porque você Isso. passou a estar preparada para Sim, isso, para sim. receber, né? Sim. Porque você não estava preparada para receber. E aí Exato. você se colocou preparado para receber as coisas E aí parece boas. que o canal faz assim, É. né? A água jorra, assim, flui mesmo. Eu tenho essa visão mesmo. Quando eu Aham. falo, eu tenho essa visão. Parece que eu destranquei o negócio.
né, toda a potencialidade, porque estava tudo dentro de mim. Sim. Igual eu falo muito, tudo dentro de nós. Nossa potencialidade, nossos talentos, nossa magnitude. Às vezes, a gente precisa de um sopro. Às vezes, a gente só precisa de um sopro. Então, a ideia do Sopradora de Brasas é que eu possa dar esse sopro, assim como eu tive, de alguma maneira, ali naquele banheiro, naquele momento, que eu possa ser, né, instrumento para que esse sopro, para chama, né, flui nas pessoas. Poxa, que legal. O que você acha, assim, na sua opinião, por que as pessoas têm tanta dificuldade desse olhar para dentro ou de se conectar com o momento presente? Por que é tão difícil, né, de um modo geral, a gente fazer essa conexão com nós mesmos, né? Tá mais conectada com o nosso corpo físico. Sim. Então, na verdade, eu acho que nós não somos ensinados, né? Ninguém é ensinado a olhar para dentro. Ninguém é ensinado ali desde cedo a desacelerar. Ninguém é ensinado sobre a importância do retrair para o expandir. Ninguém é ensinado a olhar para suas crenças, para os pensamentos disfuncionais, né? Nós não somos condicionamentos. Assim. Eu só fui pensar e saber disso lá na faculdade de psicologia, quando dentro da minha especialização ainda, porque dependendo da linha, né, cada linha tem uma conduta. A minha especialização, que é a cognitivo-comportamental, que eu falo que até aí teve mãozinha de Deus, que a base é o pensamento, foi só aí que eu tive, putz, nosso pensamento é tudo. O que a gente pensa é o que a gente sente, que é o que a gente faz. Então, todo o meu comportamento, né, todo ali, o externo, está totalmente ligado ao interno e mais. Esse pensamento é proveniente de alguma coisa mais ainda, né? Inconsciente, que aí a gente já entra nas crenças, entra aí dentro né, de tudo isso. E eu acho que quem fala sobre isso? Precisa ser psicólogo para saber isso? Sabe, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer especialização, Graças a Deus, eu ando vendo já um movimento, né, de trabalhando, pessoas, né, olhando para isso e disseminando essa as pessoas estão mais preocupadas com isso, eu acho. Hoje em dia, as pessoas têm um pouco mais de informação e conseguem se preocupar mais. E né? esse movimento também de olhar para dentro, ele tem que vir junto com o silenciar, né? E o que você fala da gente ser ensinado, a gente realmente, desde que a gente nasce, a única coisa que a gente não faz é silenciar. Exato. Não existe, vamos... Que seja contemplar um pôr do sol, que seja, né, ver um sol nascendo, ou ficar ali olhando a natureza, alguma coisa nesse sentido. Mas né? A meditação faz parte da sua vida? Todos os dias, diariamente. No meu livro, eu compartilho em cada capítulo, olha que coisa mais legal, em cada capítulo, cada início de capítulo, tem uma afirmação. Por exemplo, mude suas crenças, mude sua vida, nesse capítulo. Aqui tem uma afirmação. Todas as afirmações foram construídas no decorrer desses 3 anos que eu medito diariamente. E aí eu meditava e eu criava uma afirmação para mim mesma. E eu anotava essas afirmações diariamente. E eu tinha ali um catálogo de afirmações. Catálogo de afirmações onde... E foi impressionante. Mas cada capítulo... Você fez algum curso para meditar ou isso veio na natural? pandemia, foi na pandemia que deu a minha virada, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, a questão do forçar você se conectar. Quem não fez isso... foram as pessoas que, enfim, ficaram mais doentes, né, emocionalmente, dizendo e tal. Então, eu comecei a meditar, daí você vai atrás, né? Você vai pesquisar. Mas não cheguei a fazer um curso sobre isso. Depois eu fui fazer um curso de Theta Healing, coisas que daí conectaram, mas que eu já vivia neste momento, né? Nesse momento. Eu falo que aqui num capítulo do livro, a gente estava falando sobre o interiorizar, né? Até na oração, nós somos ensinadas a orar. Né? Você vê pais, mães, né, que têm ali alguma religião, alguma crença espiritual, ensinam os filhos a orar, mas ninguém ensina a silenciar. Pode perceber como é feita nossas orações. Ou você está agradecendo, ou você está pedindo. É verdade. Ou você está falando seu mantra, mas você não está no silêncio. Né? Você não está naqueles poucos minutos onde deixa a sua intuição falar. Essa é a voz. Né? Todo mundo fala, como que você escuta Deus? O que é isso que você fala sua tanto? Voz né? Que interior. Deus tá aqui dentro de mim, Deus mora aqui dentro de mim. Então, essa intuição, essa voz interior é a minha conexão. Mas para isso, a gente tem que silenciar. E aí, aqui nas afirmações, vocês vão ver a coisa mais linda, por exemplo, aqui da crença. Eu decido me desprender de velhas crenças que me limitam e me impedem de prosperar. Hoje, decido me ver como Deus me vê. Perfeita, plena e completa. Eu decido mudar padrões que não fazem parte de mim, que me foram impostos. Escolho a mudança e estou aberta a ela.
Muito Então, legal. é. E é só realmente silenciando pra gente até conseguir perceber essas crenças, Sim, né? Porque se a sim. gente... se a gente não tem consciência das nossas crenças, dos nossos condicionamentos, não tem como a gente mudar nada, É. nem ressignificar. Você Por vai isso viver a sob importância gatilhos, né? do silenciar. Porque é silenciando que a gente consegue perceber o que em nós não tá saudável, né? Só que a gente nunca tem tempo, né, meus amores? A gente tá sempre na correria louca. Bom que eu tô aqui sem cercada tempo de por duas nada. psicólogas. Eu vou sair daqui, ó, perfeita hoje, alinhada com a Alinhada. mente, incrível autoconhecimento, ok. Mas é muito bom. Eu acho que é a hora que você decide entrar um pouquinho nisso aqui, olhar pra dentro. É um caminho muito maravilhoso e graças a Deus estou em volta. Mas é legal, né, que a espiritualidade faz parte da sua vida, Sim. né? Isso sim, é e tudo assim, né? A gente, interligado. é o que eu falo, eu tive um capítulo da minha história que me desequilibrou ali, que durou 14 anos. Em 2022, eu tive um outro episódio que também me tirou do meu centro, que também mexeu comigo, né? E olha, eu tô falando de 2022. Eu já tava praticamente com o meu livro escrito, eu já tinha todas as ferramentas, eu já tinha consciência de tudo e eu desequilibrei, eu caí. Eu sofri uma rejeição que me desequilibrou de uma maneira e na hora eu falei, peraí, agora eu tenho consciência, eu já tenho todas as ferramentas. Eu vou viver esse luto, eu vou me acolher, eu vou desacelerar. Entendendo que a vida é feita de altos ciclos, e baixos, exato, e de de invernos ciclos. e verões. Lógico. Entendeu? E eu termino o livro contando esse meu episódio. O último capítulo do livro, eu conto o que me aconteceu, a rejeição que eu sofri, o que isso significou pra mim. Porque, assim, tudo que acontece na vida, né, não é o que acontece. É como bate, você reage. Como a gente elabora interpreta. emocionalmente. Isso, como aquela mexe com a gente. situação. Então, naquele momento, eu percebi que eu ainda tinha muitas crenças para ser ressignificadas. E terei pro resto da vida, né? Porque nós estamos ali E sabendo que mudando. tudo é legítimo a gente sentir. Se a gente tá com raiva, se a gente tá triste, Total, é legítimo acolha. sentir. A gente tem que acolher Porque os senão é sentimentos. positividade tóxica. Lógico. Exatamente. Não é positividade Exatamente tóxica. isso, O que né? todo mundo faz agora, né? Se você finge que não tá acontecendo, engole. Não, vamos. Finge que nada tá acontecendo, bota um sorriso no rosto e vou. Gente, Até porque se isso a é gente, positividade se a tóxica, gente seríssima. pegar, até mais tecnicamente falando, a nível da energia, se você sente uma emoção e você não vive ela, não deixa aquela energia passar pelo seu canal, você tá reprimindo. E ela vai crescendo. E vai virar crença. E ela vai crescendo. E É, aí são gatilhos. E vai pipocar, aí, vai virar uma ela tá ali. Vai virar uma crença. E aí uma hora. E ela tá ali. E aí um momento que às vezes é sutil, ou poderia ser lidado de uma maneira extremamente leve, vem um rompante. Eu sou Aí dessa, vai vir uma sabia? doença, né? Geralmente Pode vir doença, doença, a gente eu sou uma reprime. pessoa que eu vou segurando, e de repente a pessoa faz. E eu. Ué! Mas porque fui guardando, Foi guardando, né? não então, foi elaborando de pouquinho em pouquinho. Agora eu tô aprendendo, de uns tempos pra cá, eu venho aprendendo Tem a que soltar aquilo que eu não gosto. Porque quando a gente você se conscientiza, estou com raiva, eu entendo a minha raiva, eu tô com raiva por conta disso. Ali você com você mesma, não gostei. Só este processo de acolhimento e recebimento da raiva já é uma elaboração. E aí o que acontece? Ela vai diminuindo naturalmente. Porque ela foi recebida, ela foi compreendida. Ela por foi mais que acolhida. E é um novo olhar, né, Maria? No sentido de... Eu acho que o autoconhecimento, né, que eu também tô nessa, assim, né, há muito tempo, acho que todas nós aqui, a gente aprende muito que tá tudo na gente, Sim. né? Então, assim, eu tô com raiva, eu tô magoada, é legítimo a gente ficar frustrada, a gente se sentir rejeitada, a Sim. gente se sentir abandonada, tudo isso é legítimo. Mas o que acontece é que, de um modo geral, muita gente sai dessa autorresponsabilidade e joga pra fora. Isso, Que a perfeito. culpa é do outro, é de Deus, é do o que pai, o é outro da fez mãe. pra mim, o que ele falou. Né? Não Não. assume o seu E eu papel. acho que a grande sacada que o autoconhecimento traz pra gente é o movimento de, tá bom, eu tô com raiva, eu tô magoada, mas por que tá eu- mexendo tanto por que comigo, que né? isso Por que eu tá tô me mexendo desequilibrando assim? tanto? Exatamente. Que foi o que aconteceu no último episódio, né? O ano passado. Depois que eu conto no meu Instagram a história, né? Eu contei tudo, relatei e tal. E as pessoas falavam assim, quando elas ficaram sabendo da história. Que raiva desse povo. Que povo mais... Ele é tudo invejoso. Não sei o quê. Como que fala isso? Que povo que sem noção. Isso é pura inveja. Gente, não é sobre isso. Não é sobre eles. Entendeu? A forma como eles reagiram, o que eles fizeram, é deles. A questão é, por que mexeu tanto comigo? Por que eu me Por que desestruturei eu tanto? senti dessa forma, Por que eu né? caí de novo? Por que me fez tão mal?
tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal. É pra isso que eu tenho que olhar. E não ficar julgando e apontando que eles foram cretinos, que eles foram isso, que eles foram... Perfeito. Eu vou falar pela segunda vez num podcast, não lembro quando eu falei a frase desse escritor. Se eu não me engano, ele é um escritor inglês, do Hermann Hesse, que eu acho perfeita, assim, que se encaixa muito bem nisso. Aquilo que não nos pertence, não nos perturba. Então, se alguma situação externa me gerou um sentimento ruim, raiva, mágoa, rejeição, aquilo está dentro de mim. Porque se não tivesse, não ia criar ressonância, não ia me incomodar. Exatamente. Então, sempre que o amiguinho do lado faz, né, tem algum tipo de comportamento, ou faz alguma coisa que a gente fica pé da vida... Cara, olha pra você, é porque você tem aquilo dentro de si. Exato. Né? E o processo de autoconhecimento traz muito essa consciência. E nessa linha... Isso é libertador, Libertador, gente, porque nessa libertador. linha, a gente consegue lidar com o perdão de uma forma muito mais leve e tranquila. Porque perdão não é desculpar a atitude de alguém. Né? No capítulo do perdão, eu falo muito isso. Perdão não é desculpar. Você não precisa desculpar a atitude de ninguém. Se alguém teve uma atitude com você que não foi legal, não necessariamente você precisa desculpar, mas você tem que perdoar. O que é o perdão? É você soltar. É você deixar no passado o que no passado aconteceu. Não deixar aquilo te fazer mal, né? Não trazer pro seu tempo presente. Porque quando a gente não perdoa, o que a gente faz? A gente pega uma situação que aconteceu lá atrás e a gente vem, traz ela pra hoje. E revive isso. Aí traz pra... Você tá entendendo? Você tá buscando, você tá trazendo ela. O perdão eu decido, ok, eu solto, eu vou deixar lá. Foi parte da minha história, fez parte da minha vida. O que eu posso aprender? É uma forma muito racional de você olhar. E solta. Você não precisa desculpar, você não precisa ter amizade de novo com a pessoa, você não precisa ter convivência, você não precisa ter nada. Você acha que o perdão você tem que soltar. Tem a ver também com aceitação? Com aceitar que aquilo foi daquele jeito? Total. Eu acho que o inconformismo a sensação, né? O sentimento do inconformismo, ele é a pior coisa que um ser humano pode ter. Tanto numa perda, quanto numa dor que vive. Se você fica inconformada, você fica remoendo aquilo. Quando você aceita e consegue entender que nada acontece à toa, né? Que tudo que te vem é necessário para o teu processo de evolução, né? Nós viemos ao mundo para evoluir. Esse é o nosso propósito maior. Crescer, contribuir, evoluir como seres humanos, aprender. Então, nessa jornada de vida, desafios vão aparecer, pessoas vão nos machucar, porque nós precisamos evoluir. Então, entender, aceitar que aquele ser humano... E também, assim, eu acho que aceitar o outro como o outro é. Entendendo que ele fez o que ele podia fazer, da forma como ele é. Entendeu? Porque o outro é o outro. Então, era só isso que você podia me dar? Perfeito. Tem Maria... Pode falar. Pode terminar. Tem uma atriz que ela tem um TikTok, eu não sei o nome. E ela conta uma história assim que eu acho muito legal, falando sobre aceitação, que ela fala assim: mas ele foi filho da puta com você. Aí ela fala, mas naquele momento era só o que ele podia ser. Ele não tinha como Fernanda ser legal. Souza. Ele não tinha. Fernanda Souza. E ela fala que quando ela conseguiu absorver esse ensinamento... Entender que é aquilo que ele pode dar. Mas ele foi escroto. Tá, gente, mas naquele momento, naquele dia, ele só conseguiu... O melhor que ele pôde fazer foi ser na escroto. consciência que ele tinha, Exatamente. pela história que ele tinha. E nós temos que entender que o outro também tem história, também tem suas dores, bagagem, também tem suas sua bagagem, crenças. também teve as suas referências, que às vezes não foi como as suas, né? Como as minhas referências. Então, quando você tem esse olhar empático, você aceita o outro é o que ele podia dar. Mas aí, olha, você falando, já vem a imagem pra mim. Você tá soltando. A hora que você dá pro outro o que é do outro, você tá soltando. E aí o processo do perdão, ele vem de uma forma muito leve. É muito difícil perdoar. Muito difícil perdoar, porque você fica carregando. E Maria, no seu livro você tem exercícios para fazer, né? QR Code pra gente acessar. Explica como é que funciona. Em alguns capítulos, né? Não são todos. Em alguns capítulos eu tenho um QR Code. Esse QR Code ou ele é um vídeo, ou ele é um áudio guiado, mas a ideia é que seja exercícios assim, mais prático e de cura. Então, no capítulo do perdão, nós temos um exercício guiado para cura, tipo uma meditação guiada, um exercício, uma condução mesmo de perdão, onde eu conduzo um exercício mental para o perdão. No das crenças, foi muito lindo o QR Code das crenças, porque ele não existia. O QR Code das crenças não existia, só existia a parte teórica e tal. E aí eu lembro que eu tava
já tinha fechado, já tinha mandado pra editora, eu não podia mexer em nada. E eu fui acordada no meio da noite. Acordada mesmo, assim. Você precisa gravar uma cura de crença. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil curar crenças enraizadas só na teoria, só na repetição, só nas afirmações. Faço isso, faço muito. Mas tem, sabe aquela cerejinha do bolo? Pra crença, quando é muito enraizada ali? Aí eu falei, mas Senhor, vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer. Sabe quando você... Eu não tô capacitada pra isso? Não sei. E aí eu lembro que eu fui pra yoga, acordei, fui pra minha aula de yoga. No meio da yoga, eu já senti assim, só grava. Quem vai fazer sou eu. Bom, cheguei em casa, catei o celular, assim, desse jeito, não tinha preparado, não tinha nada. Eu comecei a ver umas imagens, eu comecei a visualizar algumas coisas, sabe? E aí eu falei, tá tudo certo. Desacelerei, dei minha meditada, catei o celular. Gente, é lindo, assim, é realmente a gente se desprender da nossa crença antiga, levar aos céus e dos céus receber a nossa crença nova, sabe? Então tem um ladinho, principalmente nisso, teve um ladinho muito espiritual aí, muito lindo. Muito de lindo. presente. Então é possível a gente desprogramar essas crenças limitantes? Sim. Nossa mente é o nosso superpoder, eu falo isso muito no livro, né? Nossa mente é como se todos nós fôssemos um super-herói. Tanto leva a gente lá pra cima, como pode nos destruir, né? Total. Então, E assim, como são criadas as crenças, né? Nossas crenças são criadas pela repetição ou pelo impacto emocional de algumas vivências. E da mesma forma que elas são criadas, a gente pode recriá-las, né? Ou criar novas para substituir. Então, nós temos ali a que nos faz mal, vamos criar uma que nos faz bem? Como? Também através da repetição, também através do impacto emocional. acreditando. Sentindo mesmo, né? Então, até Porque isso o que áudio... você fala, o impacto emocional, a repetição, tudo isso mexe também com a bioquímica do cérebro, Sim. né? A gente está falando aqui, parece que é uma coisa muito abstrata, mas os exercícios, visualização criativa, liberação. afirmações, tudo isso vai mexer na bioquímica, nas sinapses que o nosso cérebro faz, né? Então... Né? Na liberação dos hormônios ali, nós estamos falando da dopamina, diminuiu a intensidade do cortisol. Não tem jeito, se você está com o seu nível de cortisol lá em cima, você vai estar num estado mais melancólico, né? Você vai viver num estado mais estressado e você vai dificultar muito o teu processo de ter um olhar, desenvolver um olhar grato para a vida, né? Ter essa gratidão, fluir nessa vibração mais positiva. E muita gente acha... É químico mesmo. Bobeira, né? Eu sempre gosto de falar. Muita gente acha bobeira. Ficar lá visualizando, sei lá o quê, fazendo as afirmações. E eu sempre falo assim, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, né, a realidade da ficção. Então, muitas vezes você pode estar num estado mental mais negativo, melancólico, como a Maria falou, porque você passa o dia inteiro vendo o jornal, só notícia Só ruim, desgraça. só desgraça, Só não desgraça. tem Perfeito. como. E aí você faz isso repetidas vezes, o seu cérebro, ele entende que a sua realidade é uma realidade angustiante, é uma realidade frustrante, é uma realidade mais depressiva mesmo. E é essa realidade que você vai criar para você. Bom, tá aí, né? Não preciso falar mais nada. Essa Então, é a muita gente... porque eu, às vezes, pros meus pacientes, quando eu passo algumas coisas, eu vejo que rola aquele olharzinho assim, tipo... E as músicas também influenciam pra caramba. Muito, Fica ouvindo muito. música pesada, aquela Muito, coisa, e muito. vai... É vibração, gente. Nós somos seres energéticos, a gente Exatamente. vibra, né? Nós fazemos parte da natureza, a vibração tá ali. Então, a música é uma vibração. Se a gente pudesse medir, teria como a gente medir o que eu tô emanando, o tipo de vibração que tá saindo de mim, se a gente pegasse ali numa frequência. Então, a música, ela tá me dando um tipo de vibração, eu vou ressoar, né, na mesma frequência. Então, se eu sempre falo assim, pra mim, música é curativa. Então, se eu percebo que eu tô na baixa, com pensamentos disfuncionais, tô ali, comecei a ficar preocupada demais, ansiosa demais, e tô sendo dominada mesmo por um padrão de pensamento ruim, ali, um estado negativo, eu vou direto, vou pra uma... Isso acontece, não tem jeito. E nessa hora, às vezes, é difícil a gente mudar. Não, eu não posso pensar, eu preciso sair disso. Às vezes, a gente precisa de um artifício externo que naturalmente vai nos elevar. E a música é uma coisa, exercício físico é uma outra arma maravilhosa. Você dá uma caminhada na praia, né? Você fazer, ir em busca de ferramentas. Tudo Maria, isso tá aqui, gente. você é a favor das terapias alternativas? Sou super a favor. Eu sei que é assim, né? A gente tem um lado, nós somos psicólogas de formação e tal. Mas hoje, dentro do meu conhecimento,
dentro de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi acontecer na minha própria vida, eu não tenho como fechar os olhos para isso. Porque eu falei, eu fiz uma formação em Theta Healing, né? Eu aplico diariamente a minha conexão ali. Então, eu acho que quando você chega num estudo da mente muito profundo, a mente ela vai ficar congruente ao espírito. Você vai perceber que Legal mente e isso. espírito andam juntos e não tem como ser dissociado. E aí, a hora que você chega nisso aqui, a coisa faz muito sentido. E não tem como. E as terapias alternativas, na verdade, elas vêm muito com esse alicerce, né? Do holístico, né? O holístico é um termo que vem do holos, que significa o todo. Todo. Então, geralmente, as terapias alternativas, elas olham pro indivíduo como um todo. Não só como um aparelho físico, um corpo físico, né? Mas E não só olha... mental, né? Mente, Exatamente. espírito. Olha o espiritual, o emocional, o mental, né? Então, E o físico. acaba que ele faz com que a gente, né, as terapias alternativas, bem ou mal, ou quando você vai fazer algum curso, ou quando você submete alguma coisa, você vai acabar entrando nessa questão que você falou mais da mente, né, se unir ao espírito e é uma coisa só, né? Não tem como Não você tem como. fugir Não tem muito como, desse conceito da espiritualidade mesmo, Isso, né? isso. De que tem que caminhar tudo. Tem que caminhar Isso tudo aqui, gente, que a gente tá falando, ó, não é a gente que tá falando não, tá? A gente tá compartilhando, porque, ó, Buda, já lá em, Isso, sei lá, antes de Cristo, né? Já falava Já muito falava sobre que isso. nós somos o que pensamos, né? É, Então, é bem por aí. E quanto tempo o teu livro demorou para ficar pronto? Quanto tempo levou? Então, eu tive aquele capítulo ano passado, em 2022, que eu brequei, eu pausei. Né? Então, eu escrevi meu livro no começo do ano, comecei a escrever ele mais ou menos no final de janeiro, fevereiro, com ajuda. Tá? Eu não sou escritora. Eu falo que foi um super desafio para mim. Eu tive que curar muitas crenças internas, gente. Mal sabem vocês para conseguir estar aqui agora com um livro escrito. Eu falo que assim, a minha habilidade natural é a comunicação verbal, sempre foi. Eu adoro conversar, adoro falar. Se me der um microfone na mão, eu vou numa boa, quer dar Bem uma palestra. sagitariana. Bem sagitariana. Sou do palco, cresci no palco, então tá tudo certo. Agora sentar ali e colocar em palavras o meu conhecimento, né, o que eu acredito, foi muito difícil. Então, é claro que eu tive muita ajuda, né? Eu tive uma equipe que me ajudou em todo esse processo. Graças a Deus, sou muito grata. Porque senão a gente começa... Vem a impostora, né? A síndrome da impostora. E você começa a se boicotar, se criticar, e você não vai. Então, você precisa se munir de ferramentas externas também para te ajudar a deslanchar. E aí, eu pausei mais ou menos em abril, maio do ano passado. Ele estava quase pronto, quase pronto. Faltava só alguns capítulozinhos finais. E aí pausei todos os meus projetos, só fiquei com meus atendimentos individuais na época, que sempre me fizeram muito bem, sempre foi abastecer. E voltei a escrever no começo desse ano. Então foram 6 meses aí de pausa, de reconexão, para me reestruturar, para conseguir sair. E aí voltei a pegar ele, e você sabe que ele que me curou, né? Foi ele que me curou. O livro. Foi ele que me curou. Até que um dia, nesse meu estado, eu lembro que eu subi no meu escritório, não conseguia nem ir no escritório muito, sabe? E aí eu subi no meu escritório, peguei, abri o computador e comecei a ler. Comecei a ler o meu próprio livro, o que eu mesma tinha escrito. Maravilhoso isso, E adorei. aquilo começou a mexer Legal. comigo de um jeito, comecei a fazer os exercícios. Falei, agora eu vou ser uma leitora. É quase uma constelação, né? Funcionou. Ela leu. Aí você percebeu, muito. funciona. Ali, não, e foi mesmo. E eu me empoderei naquele momento. Porque eu percebi o quanto o que eu tinha feito Era real, verdadeiro. Real, bom, né? Tava validado. E foi uma sensação, foi exatamente isso. Essa sensação muito... Caraca, fui eu que fiz isso. Isso E funciona. se eu tô assim, se eu tô com as minhas brasas todas sopradas, né? Ai, que pegando legal. fogo, Eu com vou ajudar vontade muita Eu vou gente. fazer muita gente também. E aí ele deslanchou. Aí acabou rapidinho. Ai, que ótimo, E, maravilhoso. e deixa, assim, nesse olhar mais estético, por que o laranja? Então, Você está de laranja, a capa está linda, aliás, eu vim de ela é la- linda, carismática, espetacular. O laranja hoje foi meio proposital, né? Pra estar na paleta, Pra tá claro. na escolhi. Tô assim agora, nessas últimas semanas, eu só tô nos tons da paleta. Eu vou de nude, rosé, laranja. Mas teve algum... Então, o Sopradora de Brasas, então eu queria uma comunicação, né, da brasa, do fogo. Mas eu nunca me conectei com o vermelho, eu não queria vermelho. Você queria algo quente. Eu queria algo quente, mas também não queria algo muito aberto, assim, muito forte. Tanto que eu gosto muito desses tons, quer ver? Nas páginas
livre. Tá vendo que ele tem até um pêssegozinho mais suave, mais feminino. degradê. Ele tem um degradê. A paleta, toda hora eu abro nessa página das crenças, gente. E aí, na verdade, o pessoal que me ajudou a escrever ali, o pessoal da diagramação, me trouxe... Foi a primeira capa. Eu falei, eu não quero outra. Porque aí eu fui falando os elementos que eu queria. Que eu queria algum elemento que trouxesse a conexão de um fogo. Eu queria uma coisa, né, fluida, que conectasse também com a minha história, por ser bailarina. Então, nós temos aqui, Gente, né, lindo. que é uma bailarina, mas pode ser você. Que legal. Lindo, Não necessariamente é uma bailarina, né? Qualquer uma de nós ficaríamos assim, com as nossas brasas sopradas. Como se fosse uma coisa leve, fluida, livre. E você sabe que tá tudo tão interligado, né? Que, de repente, inconscientemente, né, veio essa cor. O laranja é a cor do nosso chakra umbilical, que é o nosso segundo chakra. Que é o chakra da criatividade. É o chakra da relação, das relações com o outro. Olha que maravilha. Não, certeza. Tá vendo? Eu até sabia, mas eu não liguei. Não ligou, né? Não liguei, em nenhum momento foi por isso, sabe? Mas estava ali. Tava ali tudo, é um inconsciente falando. E fala que, então, você tá lançando Tô o livro, lançando né? Amanhã, né? Dia 18. Dia 18, amanhã. Nós estaremos lá no Barra Shopping, das 19 às 22 horas. Na Livraria da Travessa. Gente, que livraria linda. Ai, gente, que coisa mais linda. E nós estaremos também. Nós estaremos Por lá favor, também, hein? Nós coquetel, vamos lá. Comidinhas gostosas. Eu quero fazer realmente um evento muito, muito leve. Vou fazer uma mini palestrinha. Né, a gente vai se unir ali, bater um papo gostoso, tirar dúvidas. Vamos tomar um champanhe e brindar esse momento, que é um momento tão especial. E não seria tão especial se eu não tivesse as pessoas, vocês, leitores, que acreditam e confiam no meu trabalho ao meu lado, né? E Maria, e quem quiser ir até o seu consultório, é possível? Você tem seu Instagram? Eu tenho meu Instagram, eu compartilho muita coisa. Eu sou uma produtora de conteúdo também pelo meu Instagram, produzo conteúdos diários. Então, estou sempre ali gravando vídeos, né? Enfim, soprando brasas de todas as maneiras, né, que eu posso. Hoje, os meus atendimentos individuais, eu tô com a minha agenda fechada. Não tô conseguindo, não dá por conta de horário. Mas assim que eu lançar o livro, eu vou abrir, meus projetos futuros, eu vou abrir uma mentoria. Eu quero abrir uma mentoria presencial e online. Então, para quem puder estar presencial, nós vamos fazer ali, né, nosso momento, nós vamos ter o nosso local, que vai ser um pouco um clube do livro. Então, vai ter o livro, os exercícios para a gente fazer junto, né, para ter essa troca. Eu falo que o livro não foi escrito para mulheres, mas meu público é muito feminino. Então, eu penso assim, né, trazer nós, mulheres. Tanto que a cura, a ressignificação e o empoderamento é trazer isso para as mulheres, esse empoderamento. E então os projetos vão ser assim, sabe? Então a mentoria, o Clube do Livro. Fala seu Instagram. Maria Flávia Bernardes. @Maria Flávia Bernardes. Tudo junto. Isso, tudo junto. Muito bom. Muito bom, né? Ai, que bate-papo gostoso mesmo. Maria, eu queria então, assim, só pra gente fechar, eu queria que você desse, assim, um recado sobre, assim, o autoconhecimento. Vale a pena ter a coragem de olhar pra dentro, o quanto que vale a pena ter essa coragem. Eu queria que você encorajasse essas, não só as mulheres, né, mas todo mundo que tá aí assistindo a dar esse passo tão importante, né, que eu vejo como é uma forma de autocuidado, né, quando a gente tem essa coragem de olhar e curar. Pra dentro, é um ato né? de coragem. Me veio agora, né, que você estava falando, me veio muito uma frase de Jung, que ele fala: enquanto a gente não se conscientizar do que se passa aqui dentro, do que somos, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente vai continuar dominando a nossa vida e nós vamos chamar de destino. Então, eu acho que o destino está nas nossas mãos. Nós somos capazes de criar a realidade que queremos para nós. Nós viemos ao mundo para viver uma vida de abundância. Isso é bíblico, né? Eu acredito muito nisso. Então, se a sua vida não está como você gostaria, assim como a minha, né, há uns anos atrás não estava, se você percebe que está vivendo uma vida medíocre, está nas suas mãos. Se responsabilize pela tua vida. Entenda que você veio ao mundo para viver uma vida de abundância, acredita nisso. E comece a olhar para dentro, comece a cuidar de você, a cuidar do que se passa aí dentro, porque é de dentro para fora. Falo que o nosso plano mental, ele antecede o nosso plano físico. Então, se eu quero aquela realidade no meu plano físico, eu preciso primeiro criar ela sendo muito real e muito verdadeira aqui no meu plano mental.
né, vivendo tudo isso. E eu acho que se a gente puder contaminar, soprar brasas, eu falo que o livro chama Sopradora de Brasas. Eu me vejo como uma sopradora de brasas, sem dúvidas. Mas a partir do momento que você tiver esse livro em mãos e ler, você é uma sopradora de brasas. Legal. E eu acho que aí você tem o seu compromisso de também soprar brasas. Então a ideia é muito essa, que a gente possa soprar as brasas uma das outras, para que sejamos mulheres curadas, né? Ressignificando a nossa história, acolhendo, honrando a nossa história. Honrando Porque esse feminino aí tão sofrido, né? Mas todas nós temos o nosso desafio, as nossas perdas, as nossas dores. Então, ressignifique este olhar para se curar também nós e se temos empoderar. o nosso potencial, os nossos Muito! dons, os Nós somos nossos maravilhosas, talentos. gente. Nós Pelo somos amor de Empoderadas, incríveis. Pelo amor de Divas, né, Deus, meu amor? somos. Sensidivas. É isso mesmo, somos maravilhosas. Maria Flávia, super obrigada pela Obrigada sua a vocês, presença. gente. Foi muito bom. Foi muito Amei. legal. Foi Ó, muito- passou em 1 minuto. Foi muito gostoso. Muito bom mesmo. Pessoal, curtam o nosso canal, compartilhem a entrevista da Maria Flávia Bernardes. Vamos soprar brasas. Deixem o seu like aqui no Sensidivas Podcast. É isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo.